Na mensagem anterior, nós mostramos, à luz da palavra do Senhor, como uma pessoa está ignorante e totalmente escravizada na sua própria mente. Isso não porque a pessoa queira. Uma escravatura geralmente vai de encontro à liberdade da pessoa. A cegueira vem de encontro à visão de uma pessoa. Nunca há uma pessoa cega ou escrava, ela vive essa vida porque queira viver, mas porque foi levada a viver. Nós pecamos. Adão pecou. Nós todos pecamos. E por isso tornamos escravos. Tornamos, por assim dizer, cego da mente, com dificuldade para compreendermos a palavra do Senhor. Eu quero mostrar, nesta mensagem de hoje, como falamos na mensagem anterior, que todos nós fomos escravos do pecado, cegados pelo pecado, e Satanás trabalhou muito nessa área para nos manter durante tantos anos debaixo dessa escravatura, que eu quero mostrar o que aconteceu conosco. Por exemplo, eu vivi 20 anos escravo. Não chegou exatamente 20, mas até os 19 anos eu era um escravo do pecado, cego pelo pecado. Porém, uma pessoa boa, confesso que eu era uma pessoa boa. Nunca cometi ato de atrocidade, porém escravo e não podia fazer aquilo que a liberdade oferece que façamos. O que aconteceu comigo, o que aconteceu com milhares de pessoas ao redor do mundo, que antes cegas, escravas e hoje veem. Foi aquela pergunta que fizeram para o filho, ou seja, o pai de um menino que nascera cego. Agora, na idade adulta, ele fora curado por Jesus e perguntaram para Jesus, para o pai do menino: é esse mesmo o teu filho que nascera cego? Ele disse: sim, é esse que nasceu cego de nascença. Como agora ele vê? O próprio pai não entendia, o próprio pai não sabia como ele agora via. Mas o cego disse algo interessante: eu também não sei, mas uma coisa eu sei, é que eu era cego e agora vejo. Não tente explicar a fé. A fé, ela é abstrata. A fé, ela é pessoal. A fé não se pode ver, ou não permite que vejamos as coisas com os olhos da carne. A fé permite que vejamos as coisas com os olhos da alma. O versículo que lemos aqui, na mensagem anterior do Salmo 119, versículo 18, quero repetir mais uma vez. O salmista orava dizendo: Senhor, abre os meus olhos. Que olhos? Olhos espirituais. Ele não era um homem cego. Visivelmente, ou seja, fisicamente, ele tinha os seus olhos bons, uma visão boa, aguçada. Porém, ele queria ver as maravilhas de Deus através da luz que Deus traz à alma. Tirar a alma da escravatura de Satanás. Tirar a alma da cegueira espiritual e fazer ver com os olhos da alma. Então a coisa muda totalmente. Foi isto que aconteceu conosco. Mas só pode acontecer isto na pessoa do Senhor Jesus. Quero mostrar para você um texto interessante. Nós lemos Efésios capítulo 2, de 1 a 3. Eu quero ler agora o verso 4, o que aconteceu com todos aqueles que hoje são salvos pela graça de Deus mediante a fé. Verso 4 do capítulo 2 de Efésios. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, escravizados, cegos, em nossas ofensas, ou seja, crimes e pecados, nos vivificou, ou seja, nos deu a vida de volta, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, o que aconteceu na vida de um cristão é o que pode acontecer na sua vida hoje. Embora vivendo na escravatura, embora vivendo sujeito a um regime de vida sem Deus, sem esperança, sem Cristo, alienado das promessas de Deus, o que aconteceu conosco pode acontecer com essa pessoa agora. Se essa pessoa que está me ouvindo nesse momento é uma pessoa perdida e está dentro dessas características, lembre-se, todos nós também vivemos assim.
Aliena-se o ímpio desde a madre e anda errado desde que nasceu, proferindo mentira. O salmista confessou, dizendo: Senhor, em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci em pecado. Portanto, o que aconteceu conosco foi que Deus, na sua grande e infinita misericórdia, a causa de não sermos consumidos, Ele que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, em nossos delitos, em nossos crimes, porque nós matamos Jesus. Os nossos pecados mataram Jesus, levaram Jesus para a cruz. E ele disse, nós reconhecemos isto, e nós estávamos nesta situação quando fomos salvos pela graça, pelo favor imerecido da parte de Deus, favor este representado e demonstrado pelo Senhor Jesus Cristo. O versículo 4 ele diz, versículo 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Agora olha o versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso continuamos dizendo que a salvação é o maior de todos os milagres. De todos eles. Ele, além de nos restaurar e trazer de volta a vida, ele nos ressuscitou. Estávamos mortos, retidos pelo pecado, sem ação, sem agilidade, presos, pés, mãos, olhos, boca, pensamento, tudo nosso estava sob o regime de escravatura. No momento que ele nos encontrou e nos deu a vida eterna, então fomos totalmente livres, libertos pelo Senhor. Isso pode acontecer na sua vida hoje ainda, com certeza. Estava outro dia pregando na igreja sobre o homem que foi liberto pelo poder da palavra de Deus. E nós usávamos ali a história do coxo de Atos capítulo 4. E naquele momento um homem me ouvia atentamente. E num dado momento, na hora do apelo, ele levanta, vem à frente e diz, olha, eu senti-me um escravo. Eu senti-me escravizado e cego até hoje. Mas eu entendi que pela palavra de Deus, as nossas mentes podem serem abertas, nossas prisões podem serem quebradas, nossas cadeias podem ser despedaçadas, e hoje eu me senti assim. Quanto tempo te ouvindo, disse ele, e eu não entendia, eu não tinha a coragem de vir à frente. Eu entendi que hoje eu entendi que eu estava escravizado, preso pelo pecado. Aquele homem foi carregado pelas mãos da igreja, dos homens da igreja, de tanta alegria, para recepcioná-lo como novo, nascido na família de Deus, restaurado e totalmente agora liberto. Que bênção quando isso acontece na nossa vida. É exatamente isso que disse o apóstolo Paulo. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ele nos vivificou e pela graça somos salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A posição agora já não é mais pedindo esmola, já não é mais na porta do templo chamado Formosa. Não. A posição dele agora é entre os anjos, ao lado de Deus, em espírito e em verdade. Esta é a posição de todo salvo, neste momento, inclusive. Por isso que a salvação é importante e é o maior milagre de todos. Olha o que ele diz também no versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Outra coisa importante que ele diz, nós estamos guardados para a salvação, prestes a se manifestar, quer dizer, a libertação desse corpo. Fomos salvos do poder do inferno, fomos salvos do poder do pecado, mas ainda somos sujeitos ao pecado por causa do corpo. Mas somos guardados para ser manifestados como filhos de Deus. Um dia, em Colossenses capítulo 3, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também nós seremos manifestos com Ele. Porque somos agora guardados pelo poder de Deus,
para sermos apresentados como resultado da bênção, da misericórdia e da graça de Deus na nossa vida. Que maravilha! Foi isso que aconteceu conosco, mas tem mais. Olha o versículo 8. Porque pela graça sois salvos, disse Paulo. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé no sacrifício de Cristo. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. O verso 10 ele diz: somos agora criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, toda boa obra que nós fazemos, como descrente, como ímpio, como perdido, elas aborrecem, elas insultam Deus, porque Deus não aceita nenhuma obra da minha parte para a minha salvação, e sim a obra dele feita no seu Filho Jesus Cristo. Somos agora criados em Cristo Jesus para as boas obras. Todas as obras feitas por um salvo, feita à luz da palavra de Deus, para glorificar esse Deus, então elas exaltam a Deus e elas são agora realizadas no poder do Espírito Santo. Que transformação! Foi exatamente isso que aconteceu comigo, aconteceu com milhares de pessoas ao redor do mundo, pode acontecer com você agora, neste momento, se você simplesmente quiser. Eu quero ler, por último, um texto interessantíssimo, um versículo, aliás, que está na primeira carta de João, o apóstolo. Ele escreveu para os cristãos da sua época e para nós nos dias atuais as seguintes palavras. 1 João capítulo 5, versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento. Quem dá entendimento, quem abre a mente, quem desobscurece a mente, desobstrui a mente espiritual, é Jesus. Ele diz: sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento, para que conheçamos o que é verdadeiro. Ignorância é falta de conhecimento. Disse aqui João, ele nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Meu querido amigo, meu querido irmão, olha, vamos pedir a Deus que abra nossa mente para entendermos as maravilhas da graça de Deus, nós que somos salvos, e repugnarmos aquela maldita doutrina de perda de salvação. Tais pessoas são ignorantes, cegas, obscurecidas no seu entendimento. Elas nunca entenderam a palavra de Deus, mas nós entendemos porque Deus nos deu a mente espiritual. Entendemos que pela graça somos salvos, estamos no que é verdadeiro. E quem é o verdadeiro? O Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a vida eterna. Graças a Deus. Um perdido pode fazer coisas boas. Pode fazer coisas fantásticas. Pode. Ele pode fazer coisas impressionantes. Sim, pode. Olha, eu dei aqui o meu exemplo na mensagem, numa das mensagens anteriores, sobre o meu exemplo que eu me perdi numa rodovia brasileira. Rodei 200 quilômetros, só para então descobrir que eu estava perdido. Mas durante a minha viagem eu não fiz coisa errada. Olha, eu fiz tudo certinho, tudo direitinho. Eu dirigi com cautela, eu não ultrapassei perigosamente, colocando minha vida em perigo, ou a vida do outro motorista. Quando eu parava, eu procurava o lugar mais visível possível, no acostamento mais seguro, com as luzes, os alertas do carro ligados para entender que eu estava ali, a fim de que não acontecesse um acidente. Fiz tudo tão direitinho, velocidade normal, para não colocar a minha vida em perigo, nem a vida do outro. Fiz tudo certinho, porém perdido. Olha, eu estava tão bem intencionado e a minha intenção era marcando a hora de chegar em casa. Não, cheguei a 200 quilômetros de distância, perdido totalmente eu,
ainda sobre tudo isso conduzindo alguém, a minha esposa que estava comigo. Querido, quem sabe estou falando a pessoas que são bem intencionadas, têm feito tanta coisa certinha, pessoas que são responsáveis na sua vida social, na sua vida conjugal, como esposo, como pai, como marido, como amigo, até como pessoas da igreja, tão bem intencionadas, porém, como eu, no caminho errado. Não chegará nunca a lugar nenhum se você estiver bem intencionado, porém em caminhos errados. Na próxima mensagem, se Deus permitir, eu quero dar mais um exemplo de perdido que aconteceu comigo e uma pessoa da minha família, para que possamos entendermos esse assunto. Estamos aqui mostrando as características de uma pessoa perdida. Espero que você entenda. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, a você e a sua família. Esta é minha oração em nome do Senhor Jesus. Até a próxima mensagem, se o Senhor nos permitir.